Terceiro capítulo, terceiro vídeo. Amados e amadas, vamos falar novamente. A igreja passará pela grande tribulação. Já comentei lá em cima, mas vamos concretizar melhor a palavra. A igreja passará pela grande tribulação. Eu respondi lá em cima que serão arrebatados após a grande tribulação. Então, se eu disse, ela também passará para a grande tribulação. Há pessoas que dizem que não, mas o Espírito Santo fala em mim que passará a grande tribulação e após a grande tribulação será arrebatado os fiéis em Cristo, a sua igreja. Então, amados e amadas, fica firme aqui se a igreja passará ou não pela grande tribulação. Eu já respondi. Amém? A grande tribulação da Bíblia, por aqueles que serão dias de tribulação como nunca houve, já falei, desde o início que Deus criou o mundo, até agora nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele abreviou Marcos, capítulo 13, versos 19 e 20. Com muita fé ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Daniel, capítulo 9, verso 27. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, o qual falou Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dele coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá, como eu já disse. Mateus capítulo 24, verso 15 e 21. Haverá grandes terremotos, fome, peste, em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais de provimento dos céus. Lucas capítulo 21, verso 11. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, poderosos, todos escravos e livres, se esconderão em cavernas, como hoje já está acontecendo, entre as rochas das montanhas. Eles gritavam a montanhas e as rochas: caia sobre nós, esconda-nos da face daqueles que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Apocalipse capítulo 6, verso 15 e 17. Como será terrível aquele dia, sem comparação, será o tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Jeremias capítulo 30, verso 7. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes do prazer do mundo do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se deles também. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 e 5. Amados e amadas, vamos fazer uma pequena parada. Vocês estão vendo o que o Espírito Santo está enviando a vocês? Tudo que passarão pela grande tribulação, pelo fim do mundo, pelas coisas que hoje estão acontecendo. Avalie da sua forma, em nome de Jesus. Vamos em frente. Que não se deixe abalar nem se alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de vós,
como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, e esse se expõe e se exalta acima de tudo, que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele é o mesmo Deus. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versos 2 e 4. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com seu poder e grande glória. Mateus capítulo 24, versos 29 e 30. Então um dos anciões me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram com o sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus. E serviu e serve noite e dia em seu santuário. Aqueles que estão sentados no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes, à água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 17. Sim, amados e amadas. Viram o que o Espírito Santo está revelando? Amados e amadas. Forte. Vai ser difícil, mas os eleitos permanecerão com Cristo. Existem deuses além do Deus verdadeiro. Em Êxodo capítulo 20, verso 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus diz ao povo judeu: não terás outros deuses além de mim. Isso significa, amados e amadas, você não deve permitir que nada na sua vida ocupe o lugar de Deus. É um só. Merece sua total devoção e amor. Deve ser direcionado somente a Ele. Não faça outros deuses, que seja sua casa, seu carro, sua esposa, sua carreira. Somente o Criador deve ser Deus, e nada da criação deve tomar esse lugar. Coração do povo, eu entendo que a principal questão desse mandamento é o coração das pessoas. Eles e nós não devemos transformar nada em um Deus ou algo que adoramos além do único verdadeiro Deus. Isaías capítulo 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor: Ele te criou, te formou desde o ventre e te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jezuru, a quem escolhi, porque derramei sobre água, sobre o sedento rio, sobre a terra seca, derramei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre teus antecedentes. Os ídolos não fazem sentido algum. Estamos falando sobre ídolos agora. Não há ninguém além de Deus, que criou os céus e a terra e tudo que há nela. Isaías capítulo 44, verso 24. É por isso que Ele é digno de todo o nosso amor e de toda a nossa adoração. Outros deuses além de Deus. Em 1 Crônicas capítulo 16, verso 25, que diz: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é dos que todos os deuses.
Isso significa, então, que realmente existem outros deuses além de Deus? O versículo seguinte dá uma resposta clara, pois todos os deuses das nações passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus e a terra, de acordo com 1 Crônicas, capítulo 16, verso 25 e 26, que diz: porque grande é o Senhor e muito digno ser louvado, e mais tremendo é dos que todos os deuses. Sim, o reino celestial. Em outras palavras, somente Deus é o verdadeiro, o que é o Criador do céu e da terra. Outros deuses não passam de ídolos e não têm poder para criar ou salvar. Os reinos celestiais. No entanto, o Novo Testamento, Paulo fala sobre a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, verso 12, que diz: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Sim, isso nos diz claramente que existem seres ou forças espirituais além de Deus e eles têm algum poder. Isso se refere ao diabo e seus ajudantes, os demônios. Jesus chama Satanás de o príncipe do mundo, João capítulo 12, verso 31. Agora é o juízo do mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Esse príncipe certamente não terá a última palavra. Veja o versículo 31. Mas ele recebeu alguma autoridade, pessoas que não conhecem Jesus e adoram outras religiões, geralmente estão sujeitas a uma escravidão provocada pelo diabo e seus demônios. É por isso que Paulo pede aos crentes que estejam bem armados na batalha contra esses poderes e autoridades invisíveis, mas até mesmo esses poderes foram criados por Deus. É por isso que eles não devem ser adorados, porque Deus não nos permite adorar nada que é criado por Ele. Êxodo capítulo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, e nem debaixo da terra, nem nas águas, e nem debaixo da terra. Jogue fora tudo que tem a ver com ídolos. Atenção, amados e amadas. Quando uma pessoa decide seguir Jesus, é essencial que ele jogue fora tudo que tem a ver com ídolos. Os ídolos têm em si mesmo, são pedaços de materiais mortos, mas no entanto pode ser usado de forças demoníacas para exercer um controle sobre a vida das pessoas, de uma forma semelhante mesmo que alguém não tem amuletos ou estátuas, ainda pode haver coisas que usurpam o lugar do coração de alguém que somente Deus pode e deve ocupar. Ame o Senhor. Exemplos, amados e amadas. Não tem aquele chaveirinho com a garra do coelho? Ah, esse aqui dá sorte. Ídolo, pecado, está se igualando a Deus. Somente Ele e Jesus podem salvar. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. É o primeiro mandamento de Yeshua Mashiach no Novo Testamento. E o segundo mandamento de Yeshua Mashiach no Segundo Testamento é: amai o próximo como a ti mesmo. Deuteronômio capítulo 6, verso 5, que diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. É o primeiro mandamento de Yeshua Mashiach. Como essas passagens bíblicas falam com você? Sim. Lê a Bíblia para que você tenha força para interpretar todos os desafios desse mundo. Princípio básico do cristianismo. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Falei lá em cima, no primeiro vídeo.
o que significa conversão, como fazer a escolha certa. O que a Bíblia diz sobre Satanás? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre Satanás. Muitas pessoas hoje dizem que Satanás não é real, é apenas um mito, e que os povos antigos acreditavam. Isso não é verdade. E a Bíblia é muito clara sobre quem é Satanás. E o seu poder hoje e sua derrota final por Jesus. De fato, as pessoas na Bíblia, a pessoa que mais confrontou Satanás na Bíblia e falou dele de forma mais séria foi Yeshua Mashiach. Como é Satanás? Em termos de quem é Satanás, é como se é as visões populares do diabo, como o diabo com chifres, o tridente, não são bíblicas. Além disso, as ideias de que devemos resistir ao diabo como amuletos supersticiosos, lembra que eu falei do coelho, do chaveirinho, pé de coelho, ou objetos especiais que não se encontram nas Bíblias. A ideia de que Satanás é o anjo que confrontou a Deus e caiu do céu antes da criação do mundo não é detalhado muito bem na Bíblia, mas apoiado em passagem como Isaías capítulo 12, verso 14, que diz: como caísse do céu a estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, e da banda do lado norte subirei acima de muitas altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Amados e amadas, certo? A igreja primitiva acredita que o Satanás e seus anjos se lembraram ao ver Deus que tinha criado o homem à sua imagem, então ficaram com ciúmes da relação que Deus tinha com eles. Isso parece plausível, mas é especulativo, não está explicado na Bíblia. A história começa em Gênesis, no jardim do Éden, quando o tentador, o diabo, sob a forma de serpente, persuadiu Eva a desobedecer a Deus, comendo a fruta no meio do jardim. Gálatas capítulo 3, verso 1 e 6. Ora, a serpente era mais astuta do que as alimárias do campo do Senhor tinha feito. Esta disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerei dele, e nem tocareis para que não morram. Sim. Então, o Satanás apresenta esperança de que um dia o filho de Eva esmagará a cabeça da serpente, que é Yeshua Mashiach. Uma livre escolha. Como é possível que o diabo tenha decidido rebelar-se contra Deus? A Bíblia não explica direito isso. Parece que a situação dos anjos era semelhante de Adão e Eva. O homem e os anjos foram criados para adorar a Deus e ter livre-arbítrio para obedecer a Deus ou não. O diabo e os seus anjos falharam esse teste, assim como Adão falhou e Eva. Como é possível que os anjos que se conheciam a glória de Deus tenham decidido seguir o diabo em vez de Deus, sabendo que o diabo era apenas uma criatura? O fato do diabo ser capaz de convencer até os anjos a segui-lo demonstra o quão grande e enganador é o adversário perigoso. Jesus chama ele homicida desde o princípio e mentiroso, pai da mentira. João capítulo 8, verso 44, que diz: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala com que ele é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Satanás será derrotado, esmagado por Jesus. O Evangelho nos mostra
que Jesus, ao contrário de Adão e Eva, resistiu eficazmente ao diabo durante os 40 dias no deserto que foi atentado, conforme Mateus capítulo 4, verso 1 e 11, que diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Desafiou o diabo. Jesus exerceu autoridade sobre o diabo e seus domínios e seus demônios, curando, restaurando, libertando aqueles que estavam nas garras do maligno. Por exemplo, Marcos capítulo 5, verso 5, verso 1 e 20. E chegaram às outras margens do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele de barco, ele saiu logo ao seu encontro do sepulcro, o homem com o espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Jesus garantiu a vitória sobre o diabo na cruz e na sua ressurreição, desfazendo os efeitos mortais da queda da humanidade. Satanás ainda tem poder. Vivemos agora numa época em que o diabo ainda está exercendo o controle sobre os corações e mente das pessoas que não são cristãos. Ao mesmo tempo tem o poder para tentar os cristãos fiéis a causar-lhes danos espirituais e físicos. Semeia a destruição, organiza o mal no mundo em geral, mas vivemos na realidade de que Jesus conquistou a vitória. O seu Espírito e sua palavra ajudam-nos a resistir ao diabo, e no final o diabo e seu exército serão destruídos e lançados no lago de fogo eterno. Apocalipse capítulo 20, versos 7 e 10, que diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalhas, e subirão sobre a largura da terra, e cercarão os arraiais dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo dos céus e os devorou. A Bíblia explica que Deus tem sempre o controle supremo, como vemos em Jó capítulo 1. O diabo e as atividades de seus demônios são limitados, sujeitos a Deus. O Novo Testamento não descreve as pessoas a lutar contra o diabo ou demônios isoladamente, mas aponta para Jesus como o único e verdadeiro e libertador, como eu já falei lá em cima, dos cristãos. Ele é o único que vai ao Pai, é a verdade e a vida. Como os cristãos de todo o mundo oram todos os dias: o Pai nosso, nos livre do mal, porque teu reino e tua glória e teu poder para todos. Amém. Mateus capítulo 6, verso 9 e 13, que diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus deve ser o foco, o nosso foco. Muitas perguntas sobre o diabo e os seus anjos não são respondidas na Bíblia. Isso significa que o nosso foco não deve ser o diabo. Deus deve ser o nosso foco. E que nunca nos esqueçamos dessa verdade encorajadora. Satanás foi derrotado. Ele aguarda apenas o fogo eterno do inferno. As pessoas, por outro lado, por mais gravemente que tenham o pecado, têm sempre a oportunidade de se arrepender e receber o perdão do Pai. Pois Jesus não assumiu a natureza de um anjo, ele partilhou da nossa natureza humana. Ele foi homem, para que pela sua morte vencesse aquele que possuía o poder sobre a morte, isso é, o diabo. Hebreus capítulo 2, verso 14, que diz: e visto como os filhos que participam da carne e do sangue, também ele participou das coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Sim, amados e amadas, o reino espiritual,
O que a Bíblia diz sobre o reino espiritual? Devemos ser sempre retos e fiéis a Deus, para que nós possamos ter uma recompensa sempre com nossas ações, ajudando ao próximo como a ti mesmo. Sim, amados e amadas. Vamos seguindo então. A idolatria e o esquecimento de Deus. Êxodo capítulo 32, versos 1 e 8. Você já parou para pensar, amado e amada, o quanto somos idólatras? Sim. O quanto dependemos de outras coisas e colocamos nossa confiança em objeto. Lembra que eu te falei do chaveiro do coelhinho? Objeto ou pessoas que não são o Deus verdadeiro. A televisão, a mídia nos ensinam: se você tiver um carro tal, então será feliz. Faça sua conta no banco tal, os seus problemas acabarão. A imagem não é nada, sede é tudo. Satisfaça a sua sede, dizia a antiga propaganda do refrigerante Sprite. Todas essas propagandas e muitas outras apontam na direção de objetos, fazendo deles exatamente necessários e fundamentais para a nossa vida, como se a vida não pudesse continuar sem o que é oferecido pelo anúncio da televisão. Influenciado pela teologia da prosperidade, necessidade, compramos a ideia do mundo ao nosso redor. Pensamos que precisamos de certas pessoas ou coisas aos quais jamais poderemos viver. Mas esse quadro não é novo. Ele aparece diversas vezes na Bíblia, como em Êxodo capítulo 32. Ali observamos armadilhas associadas à idolatria. O povo, ao ver Moisés, que demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós um Deus que nos conduza, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tire os brincos de ouro das mulheres e os seus filhos e suas filhas e tragam a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. E ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Era inteligente eles, né? Então disseram: eis aí o seu Deus, ó Israel, que tiraram de você do Egito. Vendo isso, Arão edificou o altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra mundana. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram o ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, o seu Deus que tiraram vocês do Egito. Falta de dependência do Deus invisível. Êxodo capítulo 32, verso 1 e 4. A primeira armadilha da idolatria é sua própria causa, aparece nos versículos 1 e 4. Moisés havia subido ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus e serem transmitidos ao povo de Israel. Ali permaneceu na presença de Deus por 40 dias. O povo, no meio do deserto, preocupado com a demora de Moisés em retornar, fez um pedido a Arão, o responsável por cuidar da nação, enquanto Moisés estivesse no monte. Eles querem um Deus que os guie em sua caminhada pelo deserto, mas o qual é o motivo? Deus não havia cuidado dele e os tirado do Egito? Por que então pedir que Arão fizesse um Deus? A razão é apresentada pelo próprio povo. Porque Moisés, o homem que os havia tirado do Egito,
não apresenta e não sabiam o que havia acontecido com ele. Perceba, amados e amadas, que a confiança quanto à libertação do Egito não estava posta sobre Deus, mas sobre o homem que Deus havia usado para libertar o povo. Várias vezes o livro de Êxodo apresenta o responsável pela libertação do povo da escravidão do Egito. Êxodo capítulo 12, verso 42. Sempre Deus é o Salvador, aquele que tirou o povo escolhido do jugo da escravidão egípcia, mas aqui Moisés é considerado o responsável por isso. E o fato de ele não estar presente levou a nação a buscar deuses visíveis e palpáveis, porque o nosso Deus verdadeiro é invisível, é espírito, assim como era visível a figura de Moisés. Deus já havia dado o remédio para a idolatria em Êxodo capítulo 20, versos 2 e 3. E o povo havia se comprometido a obedecer os mandamentos do Senhor. Êxodo capítulo 24, verso 3, que naquela época eram 10 mandamentos. Ironicamente, os versículos 1 e 4 são exemplo de como desobedecer. Na sequência exata, os mandamentos estabelecidos para a nação israelita, que eram 10 no Antigo Testamento. Primeiramente, eles se esqueceram de Deus, fora o responsável pela libertação, fora responsável pela libertação conforme Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Faz questão de lembrar, como consequência, desejaram ter outro Deus a não ser o Senhor. O primeiro mandamento que está ligado a Ele, a Deus como libertador, era o único e digno de ser reconhecido como Deus, pois agora Israel pertencia exclusivamente a Ele, não mais a Faraó. Então fizeram uma imagem de escultura, algo que havia sido condenado no segundo mandamento, pois Deus era esse Deus absconditus, como chamava os judeus. Uma mistura de nuvem com coluna de fogo que se aproximou do povo no Monte Sinai, em uma combinação de trovão, raios, chamas de fogo, fumaça e 3 fortes som de trombeta. Êxodo capítulo 19, verso 16. O Deus incomparável que imagem nenhuma poderia representar, mas o povo duro do coração ainda não aprenderam com tudo que havia sido presenciado e fez uma imagem de bezerro, exatamente como havia aprendido no Egito. O Deus Apis era representado por um bezerro e transmitia a ideia do poder da fertilidade. O templo no deserto ainda não havia sido suficiente para limpar a maldade do coração idólatra de Israel. No entanto, tudo começou quando deixaram de reconhecer o verdadeiro responsável pela libertação do povo, quando atribuíram sua libertação não ao Deus invisível, mas a Moisés, que já não podia mais ser encontrado. Ele estava, ao menos, no mesmo nível de Deus no pensamento do povo, colocaram sua dependência em Moisés, por isso caminharam para a idolatria. Sim, porque tão logo experimentamos um pouco da divindade pela contemplação do universo, em seguida abandonamos o Deus verdadeiro em seu lugar, exigimos os sonhos e as imaginações do nosso cérebro. Conosco hoje, esse mesmo processo acontece, amados e amadas, né, servas do Senhor? Quando colocamos nossa dependência em objeto ou pessoas que não são Deus, caminhamos para a idolatria. Por isso, queremos algo palpável, Deus parece ser distante. Por isso, preferimos confiar no que podemos tocar e ver. É mais fácil, não? É mais fácil dizer: foi o trabalho que me concedeu dinheiro para pagar a faculdade. Esse chaveirinho de um coelho, da unha de um coelho, vai me dar sorte, etc. O trabalho garantirá meu futuro. Ou aquele jogador que só entra no campo de futebol pisando com a perna direita. Esse negócio de Deus não dá estabilidade financeira para ninguém. Não garante
O trabalho garantirá o meu futuro. Não posso parar de trabalhar. Meu namoro, amizade me dão alegria para viver. O estudo da faculdade garante meu futuro. A viagem dos meus sonhos me fará feliz. O sexo me trará o prazer. A minha família me dá esperança e sustento. Se alguém morrer, não sei o que será de mim. Eu preciso comer isso, me tranquiliza a minha ansiedade. Obediência ao ídolo. Êxodo capítulo 32, versos 5 e 6. Já que o representante de Deus não estava ali, Moisés, então o próprio bezerro passou a receber o nome de Deus. Mais um mandamento quebrado. Agora, o terceiro. Não tomará o nome de Deus, teu Deus, em vão. Não basta colocar sua dependência em alguém que não fosse Deus. Agora chamo o próprio bezerro do nome que pertencia ao Senhor. Isso implicava não só a dependência do bezerro para guiar o povo, mas também dispor o coração em aliança com o bezerro. Agora referencia o bezerro para fazer a vontade deles e cultuá-lo conforme aprenderam lá no Egito. A consequência foi, como parte do sacrifício, comida e bebida do culto, uma verdadeira orgia, um ritual sexual. Eles realmente entregaram-se à farra, como era de costume nos cultos do Egito. Deus deixou de ser o Senhor. O que havia pedido para o povo já não importava mais. O que importava era curtir o momento, satisfazer as paixões sexuais. Não havia mais absoluto nem pureza, não havia mais santidade. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Sempre que estabelecemos uma pessoa como objeto no lugar de Deus, atenção, vou repetir, amados e amadas, família, filhos, sempre que estabelecemos uma pessoa, um objeto no lugar de Deus, a consequência é deixarmos de prestar referência a Deus e referenciarmos e obedecermos ao ídolo. Deixo de ter tempo com Deus, Mateus capítulo 6, verso 31, e com o povo de Deus, Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13, para dedicar o tempo ao meu ídolo, o trabalho, o estudo, pois ele exige isso de mim. O trabalho, o estudo, é o meu pastor e nada me faltará. Ele é teu ídolo, porque você coloca ele em primeiro lugar. Ah, hoje eu não tenho tempo de orar, tenho que ir à escola. Ah, hoje eu não tenho tempo de orar, tenho que ir na igreja. É tudo ídolo. Passo a ficar ansioso por algo e deixo de confiar em Deus. Lance suas ansiedades, necessidades sobre a comida ou sobre alguém que possa te ajudar e ela cuidará de você. Desonro a Deus no meu namoro e quebro o princípio estabelecido por Ele, por amor à minha namorada ou ao meu namorado, como a corça suspira pelas águas, e assim a minha alma suspira por meio do meu namorado. Grito ou concordo com coisas erradas sem me posicionar, porque se obedecer a Deus perderei o meu emprego e amigos. Aprendi as maneiras de nos libertar do engano dos ídolos zombar da insignificância desses ídolos. Isaías capítulo 44, verso 9 e 20. Estabelece uma situação assim. Eis a versão atualizada da sátira dos ídolos. Insensatez da idolatria. Ai do idiota que fui. Coloquei minha esperança no trabalho, achando que ele me daria segurança financeira e possibilidades de crescimento. Trabalhei, até não poder mais, até não ter tempo para Deus e sua igreja. Fiz vista grossa para as desonestidades que aconteciam, porque afinal de contas o trabalho era o meu pastor e nada me faltará. Quero fazer uma observação. Lá em cima eu falei, a igreja é ídolo, não. Eu quis dizer, diferente quando você não vai à igreja para adorar, glorificar a Deus, você vai só à igreja para ver as mulheres bonitas, para ver o luxo, a luxúria da igreja. Isso é ídolo. Amém?
Foi então que eu vi a besteira que eu fiz. A empresa teve que fazer cortes dos gastos e demitir funcionários. E aquilo que me dava segurança chutou meu traseiro e me deixou com a cara na rua. Como sou estúpido, achava que o meu namorado, que a minha namorada era fonte de minha alegria e prazer. Fazia tudo para ela, até que eu não devia. Dizia meu coração: a quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo de estar junto a ti. Tudo é maravilhoso, até ele conhecer uma outra moça mais bonita, inteligente e simpática. Todo o romance acabou e marcado eu fiquei. Fui mais uma garota ingênua que ele enganou. Como fui capaz disso? Achava que as formas daqueles corpos me dariam prazer. Revistas, filmes, mulheres que passavam pela rua, afinal não prejudicava ninguém. Sempre pensava: playboy, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Tudo parecia ir bem, ninguém mais sabia, caminhava eu na estrada da destruição. Destruí o relacionamento com esposa, filhos, perdi e arruinei oportunidades no ministério da igreja. É o que só podia se esperar, porque quando desprezei a sabedoria e o ensino de Deus. Amém. Finalizando, amados e amadas, essa pregação ditada pelo Espírito Santo de Deus através desse servo que transmite a palavra a vocês. Espero que ela seja entendida e que sirva a vocês na sua vida, nos seus momentos de vida que você tiver até o final de sua missão. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, lave e abençoe o corpo, a alma e o espírito de todos que aqui estão vendo, ouvindo essa palavra. E aqueles que estão atormentados com doenças malignas, estado de coma, doentes à morte, e façam votos de perdão, pedindo perdão aos pecados àquele que morreu na cruz por você, derramou seu sangue por você, que está cometido nesse momento com doenças, e pela faculdade da unção que eu tenho, eu peço nesse momento, se você acreditar que Deus, Jesus, em forma de homem, nasceu, viveu o mundo e morreu na cruz, terceiro dia ressuscitou mortos, antes, entre o terceiro dia, ele desceu às mansões dos mortos para pregar àqueles que não tinham ouvido o evangelho, subiu ao céu, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, que onde virá julgar todos nós no final dos tempos. Peço nesse momento que você acredite e a sua fé te salva. Se tome posse da cura pelo nome de Jesus que morreu na cruz por você, por todos nós. Eu agradeço a Ele por nos salvar do pecado, nos salvar das doenças, que eu também peço nesse momento que Ele me cure de todos os males físicos e espirituais. Em seu nome eu peço. Me despeço nesse momento com o ósculo santo a todos que ouvem essa palavra, amados e amados, me despedindo dessa pregação. Até a próxima. Glória e honra a Jesus. E que Deus acompanhe a todos vocês e abençoe, dando saúde. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Meu ósculo santo a todos vocês, amados e amadas. Amém.